Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir acompanhem os destaques. Funcionários do Grupo Mimos em Maputo manifestam-se em reivindicação de 5 meses de salário em atraso. Sociedade Civil diz que o Banco de Moçambique não garante transparência e prestação de conta na gestão do Fundo Soberano. Universidade Eduardo Mondlane suspende o processo de concessão do contrato de exploração da clínica universitária por conflito de interesse. Vamos atualizar as notícias. Um empresário foi atacado por desconhecidos próximo a uma agência bancária no centro da cidade de Nampula. Mesmo com a presença de 2 seguranças privados altamente armados, não conseguiram impedir a ação dos criminosos. Segundo as testemunhas, os miliantes anunciaram o assalto disparando 2 vezes ao ar. Os gatunos exigiam da vítima a mala que continha elevadas somas de valores monetários. Nós vimos tiro daqui dentro do takeaway. Ficamos assustados do que estava a acontecer. Só que vimos um senhor a correr atrás de um carro estacionado ali, que parece que está estragado o carro. Ele levou uma pasta, quando ele arranca aquela pasta, espalhou-se o dinheiro no chão. Quando se espalha o dinheiro, ele leva a pasta, corre, foi dentro de um carro, deixou a pasta, voltou de novo, apanhou todo o dinheiro que estava no chão, mil, que estava a ver verde, e os 500 que estavam no chão. Daí entrou no carro, não lhes vimos. Depois dele sair aqueles monstros devagar de carro onde ele estava, saiu o branco, aquele monhé, todo ele triste a falar ao telefone, a apanhar o dinheiro que caía no chão, os 500. Daí, mas o que estava a acontecer? É que nós ouvimos que aqueles que estavam a recolher aquele dinheiro eram os... Esses estavam a arrancar dinheiro, arrancavam uma pasta inteira. O senhor que vinha depositar ali, não deram tempo, dali vassoura começaram a disparar e nós que estávamos de perto fugimos. Sim. É pela primeira vez que acontece isso? Aqui nessa PCI, para o meu lado, é pela primeira vez ver. Nunca aconteceu desde que montaram esse banco aqui. Sim, nunca aconteceu. Mas fala-se de quantos mais ou menos? Depois dos ladrões fugiram, o senhor veio, ficou ali, explicou qual era o valor? Eu não expliquei porque eles levaram toda a pasta. E ficou ali, dinheiro espalhado ali embaixo, e apanharam fora um próprio que vinha depositar. Sim. Não, ninguém apanhou, ali só fora pessoas mesmo que vinham depositar. O resto é que apanhou. O próprio patrão que vinha depositar ali é um manhã. Após terem cometido o crime, os gatunos fugiram sem deixar rastros. A nossa equipe de reportagem aqui em Nampula contactou Manuel Arnassa, chefe do Departamento de Investigação e Instrução Criminal da Cernic em Nampula, que confirmou o assalto e diz que a direção da Cernic já está a trabalhar no assunto. 15 famílias estão às escuras após um falso agente da Eletricidade de Moçambique provocar um curto-circuito no bairro Machaquene B, na cidade de Maputo. De acordo com as autoridades policiais, 15 famílias no bairro Machaquene B ficaram sem corrente elétrica devido ao curto-circuito causado pelo falso funcionário da Eletricidade de Moçambique. Já nas celas da PRM, o falso funcionário da EDM confessa o crime e detalha o que teria acontecido. Fui fazer uma reparação em casa do meu amigo, de casa de energia. Então, eu quando fui lá, levantei o disjuntor. Depois de eu levantar o disjuntor, no posto explodiu. Daí, os vizinhos disseram que queimaram muitas coisas. É por isso que estou aqui a ser acusado desse problema. O indiciado diz que não é a primeira vez que pratica um crime. Não faço biscato de desses sítios. É aquilo que eu disse, os vizinhos, já que eu mexo um pouco. Então, quando há pequena avaria de tomada, o que é para trocar, eu troco, lâmpada queimada, vou lá troco. É só simplesmente. Sempre deu certo, quando troco a ficha ou lâmpada, vou levantar o disjuntor, nada acontece. Um crime que atualmente não lhe deixa confortável, por isso diz estar arrependido. Estou muito arrependido, a pedir a todos os vizinhos que peço desculpa, eles já conhecem a minha situação. Não trabalho, só faço biscato. Tenho 5 filhos para cuidar, uma de 1 ano cuidado.
desde que saí de casa, desde sexta-feira até hoje. Na minha casa, assim, nem fogo não acende. Estou a pedir desculpa para todos os vizinhos, estou a pedir perdão, não foi a querer, eu não quis para isso que acontecesse assim. Estou a pedir desculpa. Refira-se que a neutralização dos indiciados foi graças à denúncia dos residentes no bairro Machaquene B, arredores da cidade de Maputo. E o falso funcionário que se fazia passar por um funcionário da Eletricidade de Moçambique vive, afinal, no bairro Machaquene B. O caso deu-se nos quarteirões 58 e 59, respectivamente. O indivíduo que usava falsas qualidades é um jovem conhecido do bairro. Veio levar a pessoa que causou esta ocorrência. Então, depois disso, fomos orientados para que fizéssemos uma relação, um levantamento dos munícipes lesados. É 16 famílias, sim. Porque no meu quarteirão, que é 59, são 8 famílias. Do outro lado também, que é 58, é 8 famílias. Então, no total, são 16 famílias. O apagão provocado pelo curto-circuito encontrou Felizarda João de surpresa. Por isso, quando soube da causa, ficou completamente indignada. Pela gravidade da coisa, assustamos, começamos a sair fora, gritamos. Quando descobrimos que todos os vizinhos também teve esse problema. Logo alguém estava a sair para a estrada, quando descobre que um jovem vizinho, inclino de uma casa, é ele que estava a causar os problemas, que ele tinha subido em cima do posto. A mando de quem, nós não sabemos. Quando nós saímos nos gritos, pela gravidade da coisa, quando chegamos aqui no posto, encontramos que ele estava a descer com a escada. Então, a correr e entrar numa das casas. O incidente, para além de provocar danos nos eletrodomésticos, também criou outros prejuízos. Eu passei, essa menina daqui disse, desce lá daí do posto, porque você vai nos fazer dano. E eles não quiseram. Eu passei para casa. Às tantas comecei a ouvir explosão de lâmpadas, televisão. E para piorar, o falso funcionário da EDM colocou-se em fuga, remetendo as vítimas ao desespero. Quando procuramos saber o que havia acontecido, ele já havia fugido. Então, quando procuramos ver os nossos eletrodomésticos, vimos que já não funcionavam. Eu, principalmente, 3 televisores, uma geleira, todos os decodes, DVDs, tudo foi embora. Mas a sua fuga das responsabilidades foi questão de instantes, porque em menos de 24 horas foi capturado e neste momento encontra-se a respirar o ar nas celas da 12ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo. A sociedade civil felicita a decisão da Universidade Eduardo Mondlane em suspender a concessão de um contrato a uma clínica privada por conflito de interesse. No dia 20 de maio de 2020, a Universidade Eduardo Mondlane, instituição pública, concedeu à empresa Affinity Health S.A. o contrato para a exploração da clínica universitária. A decisão gerou questionamento por parte da sociedade civil e da empresa. Em causa estavam irregularidades verificadas no processo de contratação. Na verdade, a empresa em causa é administrada por Rogério Utui, por sinal, docente da UEM, o que sugere conflitos de interesse. O outro fator é que a clínica universitária foi concessionada a uma empresa que é administrada por um funcionário público, neste caso docente, na Universidade Eduardo Mondlane. Aqui temos um aspecto a destacar, é que durante todo o processo que culminou com a privatização da clínica, quem esteve em frente da empresa que foi concessionada a exploração da clínica é um docente da universidade que presumimos tenha informação privilegiada, quer sobre as necessidades da clínica, quer sobre as necessidades da UEM, etc. Portanto, à luz da lei de propriedade pública, esta situação configura uma espécie de conflito de interesse.
6 meses depois da concessão, a UEM recuou da decisão. O que nos chama a atenção aqui não é a privatização, porque foi um processo de privatização, não é a privatização em si, mas a forma como foi feita a contratação, o processo de concessão da clínica à empresa Affinity Health, levanta fortes indícios de falta de transparência e integridade. Primeiro, pelo fato de, à primeira vista, pelo fato de não ter sido lançado tecnicamente um concurso público, ficou-se com a ideia de que tratava-se de um ajuste direto injustificado. Assim foi propalado pela imprensa. Entretanto, a UEM diz ao CIP que foi um concurso público, sim, com prévia qualificação. O Centro de Integridade Pública defende a necessidade de preservação do propósito para o qual a clínica universitária foi criada. O CIP congratula a decisão tomada pela universidade porque mostra, de alguma forma, que há uma preocupação ao nível da instituição em garantir que os processos de contratação sejam transparentes e íntegros. Portanto, espera-se que daqui adiante a universidade não desistiu da ideia de concessionar a clínica universitária. Portanto, a ideia está lá e o CIP não vê mal nenhum em transferir a clínica para uma gestão privada, desde que isso seja feito de forma transparente e que a exploração da clínica por uma empresa privada beneficie, em primeira instância, aqueles que são o público-alvo, que são os estudantes, docentes e funcionários da universidade. Refira-se que a decisão de suspensão do contrato foi dada a conhecer durante o encontro entre representantes da UEM, o diretor da Fundação Universitária, técnicos da Direção das Finanças e o CIP. A sociedade civil entende que o modelo de gestão do Fundo Soberano proposto pelo Banco de Moçambique não garante transparência. Após a apresentação pública do modelo de gestão do Fundo Soberano, a sociedade civil e o governo têm levado a cabo debates para melhorar o mesmo. É neste contexto que, nesta terça-feira, a Plataforma de Recursos Minerais e Indústria Extrativa decidiu apresentar o seu parecer sobre a matéria e o mesmo não é favorável. Se formos a olhar para as contas públicas, vamos lá verificar que parte dos recursos são canalizados para empresas públicas, como é o caso do Aeroporto de Moçambique, Petromoc, que são empresas que depois têm estado a gerar um ônus para o próprio Estado. Portanto, se o modelo de gestão permanecer como o modelo atual, provavelmente estas receitas, que são receitas do Fundo Soberano, serão receitas usadas de forma de uma forma que não se supõe que seja o objetivo principal. A Plataforma de Recursos Minerais e Indústria Extrativa coloca em causa o referido modelo proposto pelo Banco de Moçambique por não salvaguardar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento na gestão do fundo. Aqui a nossa análise procura mostrar que, por exemplo, nós temos como país uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento, mas não é amplamente conhecida e nós não sentimos que aqueles que são os objetivos dessa Estratégia Nacional de Desenvolvimento não estão refletidos neste modelo proposto. O modelo proposto pelo Banco de Moçambique inclui gestão de receitas provenientes de todos os recursos minerais, um fato que é contestado pela sociedade civil. Um outro aspecto que nós trazemos aqui, que achamos que é um aspecto fundamental, é que a proposta publicada pelo Banco de Moçambique, ela fala de receitas globais provenientes do setor extrativo, principalmente de recursos não renováveis, e inclui mais do que petróleo e gás, inclui o setor mineiro, inclui o setor hídrico, e achamos que dessa forma, incluindo todos os recursos não renováveis, o Banco de Moçambique acaba meio que esvaziando as atribuições do Ministério da Economia e Finanças. A sociedade civil exige igualmente que o modelo de gestão do Fundo Soberano seja transparente. A política nacional e a estratégia de exploração dos recursos naturais têm como, por exemplo, princípios a transparência e a boa governação. E tem o aspecto também da inclusão. E nós, aqui como sociedade civil, em outros pontos, os meus colegas também falaram que sentimos que no modelo de governação do fundo, não há aquilo que é a participação da sociedade civil para fazer
como agente externo, poder exigir transparência e prestação de conta. Não está explícito como é que a sociedade civil e outros atores, por exemplo, tem também o Tribunal Administrativo e a Procuradoria-Geral da República, que são entidades que também têm um papel a dizer nesse processo. Refira-se que os pareceres da Plataforma de Recursos Minerais e Indústria Extrativa serão igualmente partilhados com o Banco de Moçambique. O mecanismo para a revisão de pares diz que as lideranças políticas nacionais não cumprem com os princípios da Agenda 2020-2025. Um país que teve 2 ciclones, os mais fortes registados na história, de categoria 4 em 2019, que logo a seguir sofre o impacto, como muitos outros países, do Covid, que começa a ter desafios de integração e das desigualdades sociais refletidas no que está a acontecer no centro e no norte do país. São estes aspectos apontados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como sendo os principais entraves que impossibilitaram a Moçambique de cumprir alguns índices de governação que constam da Agenda 2025. E o presidente do Fórum Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, Lourenço do Rosário, chama a atenção para a criação de uma agenda nacional para vencer os desafios vigentes. Não é um momento, perante os desafios que Moçambique está a enfrentar, que são conhecidos, não é preciso referir, são vários. Temos os problemas de terrorismo no norte de Moçambique, temos a instabilidade no centro, temos as questões de raptos e instabilidade e segurança nos centros urbanos. Moçambique precisa de um pensamento comum e de uma liderança política forte. E quando se fala de uma liderança política forte, não é só do governo e do chefe do Estado, é de todos, incluindo os chefes dos partidos da oposição. O representante do PNUD, Francisco Roquette, diz que não se pode falar apenas de recuos, mas também de progressos assinaláveis registrados na governação, principalmente para a macroeconomia. E os cenários, alguns deles concretizaram-se. Houve progressos enormes em termos de desenvolvimento humano em Moçambique, e é bom registar e agradecer e apreciar isso, mas também há imensos desafios. Há ali 2 caminhos claros, que é recuperar muito rapidamente, porque temos dívidas a pagar e temos pessoas a empregar, e, portanto, se calhar fazendo sacrifícios ao nível da economia verde. Do Rosário sublinha a necessidade de a Agenda 2025 ainda estar longe de ser cumprida, pelo que urge a sua incorporação por parte das lideranças políticas e governamentais. Apesar das nossas lideranças políticas terem adotado para os seus manifestos eleitorais a Agenda 2025 como um documento de referência, pouco ou nada foi cumprido. As hostilidades políticas, regionais, as discrepâncias, etc., continuaram como agenda particular de cada uma das forças vivas no nosso país e, naturalmente, que isso enfraquece o país. Roquette acrescenta que há necessidade de os países africanos definirem sua própria agenda de governação e prioridades. Deixemos de ser o norte a dizer ao sul ou o oeste a dizer ao leste o que é preciso fazer ou o que é que está mal e é preciso corrigir. Deixemos, por exemplo, através do marco, ser os próprios países vizinhos a dizerem: ei, há aqui correções a fazer, ninguém sabe mais, todos estamos no mesmo barco, todos estamos a aprender, mas eu, como vizinho teu, estou a aconselhar-te, estou a apoiar-te nesse caminho. Esta também é ainda a virtude do marco e é a importância do marco. Importa sublinhar que questões como direitos humanos, macro e microeconomia, democracia e pobreza constituem principais pilares da Agenda 2025. Colaboradores da cadeia de restaurantes Mimos na cidade de Maputo reivindicam desvinculação injusta e o não pagamento de salários de 5 meses.
Com a eclosão da pandemia da Covid-19, cerca de 300 trabalhadores viram seus contratos suspensos. Igualmente, o pagamento do ordenado interrompido de julho a esta parte, segundo contam os denunciantes. Nós estamos aqui a manifestar porque estamos aqui há 5 meses sem salário, desde que suspenderam os nossos salários em junho. Quando a gente pergunta, dizem que vão queixar onde vocês querem, nada vai acontecer porque o senhor Rodrigo Rocha é o mais dos advogados de Moçambique. Mesmo os trabalhadores que estavam nessa loja não foram reintegrados de novo para aqui. E eles estão a empregar mais pessoas. Desde que o primeiro estado de emergência, nós tivemos aquela suspensão do contrato de 3 meses, não é? Que a suspensão era de abril, recebemos 75%, em maio recebemos 50% e no fim, em junho, recebemos 25%. E de lá para cá, nunca tivemos o salário. Os nossos contratos não estão rescindidos, os nossos contratos estão ativos. Só que somente a empresa não quer nos dar os nossos salários. São 5 meses de salários em atraso. Os trabalhadores, com cerca de 20 anos na instituição, sublinham que as negociações com o advogado da empresa não têm trazido grandes resultados, já que este propõe que aceitem um pagamento de apenas 25% da sua indemnização. Estamos desde julho tentando negociar com a empresa, fomos até o Ministério para pedir o apoio deles lá. Eles integraram com o patronato, só que o patronato diz que só pode nos dar 25% da indenização, o que não faz sentido. Nós somos pais de família. O que é de fazer com 25% da minha indenização? Falamos com o senhor Rodrigo Rocha, como advogado da empresa, a pessoa que representa a empresa. Ele diz que nós não temos direito de salário nenhum e nós podemos ir queixar onde quisermos, porque ele é da Frelimo, e ele é conhecido como o advogado mais de Moçambique. Por isso que nós não temos direito de nada. Desde aí que tentamos negociar até hoje em dia, nada vem, nada vai, só estamos no silêncio, não temos salário, nem nos dizem nada. Indignados com a situação, os trabalhadores exigem o pagamento dos salários em atraso e a justa indemnização na totalidade. Eles que nos deem o nosso salário em atraso, porque acredito eu que o meu contrato ainda está ativo. E se o contrato está ativo, eu tenho direito de salário. Então, o que eu quero neste momento é o meu salário em atraso dos 5 meses. E voltar a trabalhar ou uma rescisão com a devida indenização? Uma rescisão com a devida indenização. Voltar a trabalhar não faz sentido. Se eles precisassem de mim, já teriam me chamado. Então, até hoje não me chamaram porque não faço falta. Sem se alongar, o gerente do restaurante esquivou-se a abordar sobre o assunto e atirando a responsabilidade ao diretor-geral da instituição. Nós temos o nosso diretor da empresa, Grupo Mimos, que há de esclarecer toda essa situação. Ele está a caminho daqui? Está a caminho daqui, demais não posso dizer mais nada. Entretanto, o mesmo não chegou a falar à imprensa e, para amenizar os ânimos dos trabalhadores, a polícia teve que intervir. E o advogado da cadeia de restaurantes Mimos, Rodrigo Rocha, diz que a ação dos grevistas é ilegal porque o processo está no tribunal. Devido ao aperto que se verifica no mercado em resultado dos efeitos da pandemia da Covid-19, a cadeia de restaurante Mimos foi, à semelhança de outros setores, forçada a reorganizar a sua estrutura administrativa, afirma Rodrigo Rocha, advogado do grupo. Em consequência, foram igualmente encerrados 2 estabelecimentos, tendo resultado no despedimento de alguns trabalhadores. São trabalhadores que não estão no ativo no Grupo Mimos. Não sei qual é a situação de cada um deles em particular, mas são trabalhadores que, por causa do processo de desvinculação, acionaram, foram primeiro para a Inspeção de Trabalho, depois para a Direção de Trabalho e agora estão no Tribunal de Trabalho. Portanto, as coisas têm que ser resolvidas dessa forma. Não é criando tumultos que vai haver mais ou menor justiça. Houve uma rescisão de contrato com estes trabalhadores? Essa situação é uma situação que está a ser vista no Tribunal, portanto não podemos decidir aqui, não podemos falar aqui na imprensa qual é o resultado ou o que é que aconteceu relativamente a esses trabalhadores. O que é certo é que a situação desses trabalhadores está a ser analisada pelo Tribunal.
Sobre a revolta dos colaboradores registada esta terça-feira no Mimos da 24 de julho, disse que trata-se de uma ação ilegal, justificando que o impasse está a ser tratado em um tribunal da cidade de Maputo. O Mimos teve que aplicar esse princípio da redução do salário na grande parte, maioria, se não quase todos, trabalhadores do Grupo Mimos, senão não havia salvação e punha-se em causa todos os restaurantes. Repare que grande parte dos restaurantes fecharam mesmo ao público, funcionaram durante algum tempo apenas como vendas de refeições para fora, os famosos takeaway. Portanto, a redução que houve do Grupo Mimos, a redução em termos de produção do Grupo Mimos, foi estrondosa. Rocha sublinhou que os grevistas estão a agir de má fé para manchar o bom nome do grupo. E é isso que está a acontecer. Estes trabalhadores estão a criar um tumulto, criaram tumultos, que invadiram um espaço público e se manifestaram de uma forma completamente ilegal, estão a pôr ainda em causa os outros funcionários dos mesmos restaurantes. Criar este género de tumultos, quando ao mesmo tempo estão os trabalhadores em tribunal a acionar o Grupo Mimos, parece-me ser apenas uma tentativa de criar um enxovalhamento, digamos assim, do negócio que é legítimo e que está a correr e que está a tentar ressurgir daquilo que foi as contingências de mercado que ditaram o encerramento de 2 lojas, a redução de mão de obra e muitas outras, de forma a poder-se manter até os postos de trabalho de grande parte dos trabalhadores ainda no ativo. O Mimos não é o único que ressente-se do impacto do novo coronavírus no país. A Direção Nacional de Identificação Civil diz estar a intensificar ações contra a corrupção e avisa que será implacável contra funcionários que se envolvem em atos ilícitos. Iniciou esta semana, justamente na província de Cabo Delgado, na província de Sofala, cidade de Maputo e Maputo província, o estudo da legislação, tanto por forma que os funcionários estejam socializados aquilo que são as normas a observar justamente no que diz respeito ao combate à corrupção. Por forma que as pessoas não sejam surpresas quando são tomadas medidas. Medidas que nós estamos a tomar é por forma a proteger tanto o funcionário quanto também o próprio cidadão. E esperamos que, de facto, as pessoas continuem a assumir esta ação, continuem a assumir esta posição, continuem a assumir essa postura de evitar ações que contribuam para atos de corrupção na administração pública e, sobretudo, na identificação civil. Mas, naturalmente, que se aparecerem, as medidas serão implacáveis e nós vamos ser implacáveis, na verdade, nestes aspectos de corrupção. Vamos ser implacáveis. Estamos de volta para o jornal principal. O PNUD vai apoiar cerca de 10 mil deslocados reassentados em 2 distritos da província de Cabo Delgado devido à insurgência. Informação foi dada esta terça-feira em Maputo pelo representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Francisco Roquette, que espera que a ajuda possa beneficiar 10 mil deslocados reassentados em 2 distritos da província de Cabo Delgado. PNUD, integrados na resposta da ONU, estamos a apoiar a província em termos de reassentamento dos deslocados, nomeadamente em Anquabe e em Chiuri, vários deslocados que vieram desde Palma, e a nossa preocupação, vou-lhe ser muito sincero, é primeiro que tudo responder antes que a época das chuvas chegue. E estamos a correr contra o tempo. Na liderança do Secretário de Estado, do Governador, etc., as pessoas que lideram Cabo Delgado foram muitíssimo lineares com as Nações Unidas. Precisamos de apoiar estas pessoas. Portanto, cerca de 10 mil famílias vão ser apoiadas nestes 2 lugares em que eu referi. Roquette sublinha que a colaboração do governo provincial tem contribuído para que as vítimas possam também beneficiar de kits agrícolas para que estas tenham uma fonte de sustento. Depois o governo provincial também alocou cerca de 1 hectare por cada família e, portanto, o PNUD está a dar, já deu a semana passada e está a dar ainda mais esta semana,
o que se chama os kits de agricultura. Estes kits de agricultura têm ancinhos, têm enxadas, têm várias coisas para poder trabalhar a terra. Vamos apoiar também em termos de furos de água e em termos, basicamente, que as pessoas comecem a ter a sua vida e a sua dignidade depois do que está a acontecer lá. Mas, como digo, estamos a correr contra o tempo, porque 15 de dezembro está aí à porta. Todavia, a fonte reitera ao governo para que disponibilize informação relevante sobre o que está a ocorrer em Cabo Delgado para uma intervenção mais acertada da organização que representa e das demais parceiras. É aí que eu digo que há um trabalho integrado com as outras agências das Nações Unidas, a própria União Europeia também está a trabalhar muitíssimo nisso. Aqui eu penso que a informação é essencial, a análise forte e determinada em relação ao que se está a passar. Há uma parte social, há uma parte económica, mas também há uma parte militar. Nessa parte nós não estamos, mas estamos nas primeiras duas e, portanto, eu diria que Cabo Delgado é o nosso principal enfoque agora e não poderia ser de outra maneira, dada a gravidade da situação. Até a primeira semana do mês em curso, Moçambique contava com pouco mais de 400 mil deslocados, espalhados pelas províncias do centro e norte do país. O governo vai reassentar vítimas do regulado Nhangu e Nhamussongoro na província de Sofala devido ao conflito homem-animal. O fato deve-se às referidas famílias viverem e praticarem atividade agrícola nas áreas de conservação da biodiversidade, onde os animais bravios muitas vezes saem a ganhar, devastando as culturas alimentares pertencentes à população, por estes terem evadido seu habitat a quando da Guerra dos 16 anos. Por ter fugido da guerra a fixar-se na vila de Gorongosa, não eram atribuídos talhões. Cada um, onde achou seguro em fugir da guerra, fixou-se. E ficou ali 20 anos, 10 anos, 15 anos. E para lhe tirar fica difícil. Porque se as pessoas estão em conflito com o Parque Nacional, querem carne, as pessoas estão em conflito com o Parque Nacional, querem machamba, porque vivem na base da agricultura. Nesse projeto que nós temos, vamos construir ponte sobre o rio Nhandara para as pessoas passarem a fazer machamba na zona do posto da localidade de Kudzu, que é zona produtiva, área é grande, só que as pessoas não têm como atravessar para lá porque não tem ponte. Acabam fazendo machamba na zona Tapão, porque eles vivem na base da agricultura. Mas porque os animais lhes retiram a sua base de sobrevivência, pautam pela caça furtiva, embora seja uma prática proibida em Gorongosa. Temos graves problemas com a caça furtiva, com a pesca ilegal, com muitos outros recursos que a população usa, até mesmo para conservar o peixe que tiram da água e depois intoxicam os rios e etc. Então, há uma pressão muito grande sobre o parque e é preciso realmente que todos nós juntos possamos fazer alguma coisa que possa livrar o parque do perigo iminente de desaparecer. Para evitar transtornos, requalificar a vila autárquica da Gorongosa é tida como solução para colmatar o conflito homem-fauna-brevia, o que passa por transferir centenas de famílias. Para a materialização desta pretensão, o Parque Nacional da Gorongosa e o Conselho Autárquico Local assinaram esta terça-feira um memorando de entendimento. Nesta requalificação envolve custos, que agora os colegas ainda estão a fazer levantamento para ver por onde vai passar a rua e quantas pessoas vão estar abrangidas, que devem sair para a zona Tampão, na zona de Eduardo Mondrano. Temos zona de expansão no Madib, temos no aeródromo. Não queremos obrigar o município a ficar no local onde ele não quer, ele vai escolher onde quer. Vamos abrir via de acesso, iluminar, puxar água. Se nós provemos estes recursos de que nós nos referimos à população e a população sente e compreende a importância da biodiversidade e de trabalhar para o desenvolvimento desta biodiversidade, maior harmonia haverá entre a natureza e o homem. As ações acima abordadas
deverão ser realizadas num período máximo de 10 anos. Seguimos com mais informação. O governo da Gorongosa aloca a ambulância naquele distrito para melhorar a assistência aos doentes. Trata-se desta viatura climatizada e equipada com material médico adquirido no Japão a pedido dos municípios da Gorongosa. Antes de ambulância, a pessoa que está doente, realmente amarravam paus ou bambus, puseram sacos, aqueles sacos de algodão, aquele tempo colonial, e o doente era posto aí. Depois carregavam os homens, ir no posto de saúde. As mulheres, quando tem grávida, não tinha transporte para nos carregar. Outra costuma dar parto aí em casa mesmo. Outras pessoas costumam morrer aí em casa. O bebê também perder vida, não conseguir sair no barriga. Com a ambulância já é fácil. A ambulância vai, de acordo com o diretor do Centro de Saúde da Gorongosa, Jerônimo Tito Slanga, melhorar a prestação dos serviços de saúde à população. Vai suprir grandemente aquilo que eram nossas dificuldades, porque chegávamos a transferir os doentes em viaturas de caixa aberta, mesmo com chuva, mas avaliávamos o custo e o benefício. A pessoa podia molhar, mas se é que conseguimos chegar a ele, não dá de referência, esse que era o nosso ganho. Entretanto, neste momento, com mais esta viatura aqui, como vemos, com todo o equipamento que tem, vai ser mais eficiente a nossa transferência. A sua aquisição custou, de acordo com o Edilson Bete Elisha Moraes, cerca de 4,5 milhões de meticais, fruto do Fundo de Investimento Autárquico. A ambulância foi adquirida pelo Conselho Municipal com os fundos de investimento que são alocados pelo Ministério de Economia e Finanças, a pedido dos municípios. Fizemos ronda nos bairros a pedir o que são prioridades para os municípios, escolheram, entre outras, a ambulância e construção do hospital no bairro de Mapombo. O hospital está em curso e a ambulância está aqui, por isso hoje estamos a testemunhar a entrega desta ambulância. Com esta viatura, Gorongosa passa a contar com 3 ambulâncias para atender cerca de 57 mil habitantes, que em caso de enfermidade poderá, caso necessário, evacuar e ou transferir pacientes para os hospitais de referência das províncias de Manica e Sofala. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê ocorrência de chuvas fortes com trovoadas e rajadas até o final desta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a vaga de calor que se faz sentir em quase todo o país nos últimos dias deve-se a um sistema de baixa pressão que se verifica na região da África Austral. No final do dia vamos ter mudança do estado do tempo, onde estamos a prever a ocorrência de aguaceiros, trovoadas com descargas atmosféricas e também ventos com rajadas fortes. Também existe alguma possibilidade de ocorrência de alguma queda de granizo, principalmente para as terras altas. Estamos a falar dos distritos de Magode, Manhissa e também na Maacha, e também alguns distritos do norte da província de Gaza, onde existe essa possibilidade de termos a ocorrência ou queda de granizo. Bom, esse sistema vai afetar a noite de hoje a província de Maputo e a província de Gaza e progressivamente poderá afetar também a região centro do país. A região austral foi invadida praticamente por um sistema de baixa pressão de origem térmica. E isso também está a afetar a região sul e centro do país. Nós estamos a ter, desde ontem, na zona sul, temperaturas bastante altas. Ontem tivemos uma máxima de 37 graus e a previsão para o dia de hoje é de termos uma máxima de 43 a 44 graus para Maputo e também para a província de Gaza. Em relação à zona centro do país, onde temos o pico em Tete, onde estamos a prever temperaturas entre 43 e 44 graus, mas também temos Zambésia, Quilimane, Manica e Sofala, onde também as temperaturas vão estar bastante altas para o dia de hoje. Face às altas temperaturas,
O médico do Hospital Central de Maputo alerta para que se evite a exposição ao sol. O que nós recomendamos como profissionais de saúde é que os pacientes têm que ter muito cuidado com a desidratação, porque a desidratação, por sua vez, pode levar a certas complicações. Evitar sair de casa sem necessidade e, em caso de a gente sair de casa, temos que preferir vestir roupas mais leves, roupas mais claras. Em caso de ter alguns acessórios como chapéu, boné, óculos de sol, também podem ajudar a prevenir, no entanto, essa exposição ao sol que pode levar à desidratação. Devido à subida da temperatura, as zonas sul e centro do país registraram ao fim de tarde desta terça-feira uma mudança de tempo. O Moçambola foi adiado outra vez para janeiro de 2021. O arranque do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola foi novamente reajustado. Ao invés de iniciar no dia 5 de dezembro, conforme estava previsto, passa para janeiro de 2021, mas são previsões. Faisal Cidade, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, fez questão de frisar que o futuro é imprevisível, apontando a crise da Covid-19 como quem está a baralhar a prova há muito aguardada com expectativa. Por ser um ano atípico, um ano que a gente não prevê o futuro, não prevê o futuro, e estamos dia a dia a acompanhar a evolução desta pandemia. Faisal Cidade, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, fez questão de frisar que o futuro é imprevisível, apontando a crise da Covid-19 como quem está a baralhar a prova há muito aguardada. Estamos cientes disso, sabemos que este fim de semana também temos um jogo das Afrotaças também. Estamos constantemente a fazer o update para que nós não tenhamos alguns dissabores em relação a esta pandemia. Ananias Coumana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, ajuntou que o adiamento vai favorecer o acerto das condições sanitárias contra a Covid-19. Então, pensamos que a data 9 de janeiro, criada todas as condições, principalmente relativamente a esta questão que foi levantada do pronunciamento de Sua Excelência o Presidente da República. Então vamos trabalhar as três entidades, Federação, a Liga e o próprio parceiro, nosso parceiro que é o Governo. O adiamento vai igualmente permitir a inscrição e o licenciamento de certos clubes. Está tudo dito por hoje. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Boa noite, boa semana.